O Balotelli nessa foto tem uma cara de quem vai falar. Bem, você deve estar se perguntando como eu cheguei aqui. Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo. Ele tinha tudo: força, técnica, carisma, gols. Aos 21 anos, calou uma Alemanha inteira com 2 gols e uma pose de gladiador. Mário Balotelli não era só uma promessa, ele era a promessa mais explosiva do futebol mundial. Mas aí vem a pergunta que ecoa até hoje. O que aconteceu com Balotelli? Porque um jogador com tanto talento, com tantos momentos épicos, nunca alcançou o topo? A verdade é que contar a história de Balotelli é entrar no campo de guerra entre o gênio e o caos. Ele não nasceu para ser previsível, ele nasceu para fazer você vibrar e depois questionar tudo. Hoje, a gente vai mergulhar na mente e na trajetória de um dos jogadores mais imprevisíveis da história, porque amar o futebol também é entender quando ele escolhe um caminho torto. E aí vem o contra-ataque da Itália, Balotelli de longe! Gol da Itália! Antes da fama, antes dos gols, antes das manchetes, Mário Balotelli era Mário Barua. Ele nasceu em Palermo, no dia 12 de agosto de 1990. Filho de Thomas e Rose Barua, imigrantes de Gana que foram para a Itália. Mário era um entre 4 filhos. Seus pais não tinham condições de sustentar 4 crianças, e por isso, Mário foi colocado em um orfanato. Logo cedo, a vida mostrou que seria dura. Mais tarde, veio à tona que seus pais biológicos o deixaram em um lar adotivo porque não podiam arcar com as despesas médicas de uma doença intestinal com risco de morte. Ele foi adotado por um casal muito rico, Silvia e Francesco Balotelli, que ajudaram Mário e seus pais biológicos. Ele se adaptou muito bem aos pais adotivos e adotou o sobrenome Balotelli. Sua vida recomeçou em Brescia, e os pais biológicos de Balotelli tinham permissão para visitá-lo nos fins de semana, mas nunca mais obtiveram a guarda do filho. A família Balotelli acolheu o menino, deram condições melhores, cuidaram da saúde dele, e com o tempo o garoto se tornou parte da família. À medida que crescia sob os bons cuidados e o estilo de vida luxuoso oferecido pelos Balotelli, no fundo ele era atormentado pela forma como a cor de sua pele o diferenciava de todos ao redor. Ele lutava consigo mesmo, tentando encontrar sua identidade. Para piorar, a região onde morava tinha vários casos de preconceitos raciais. E crescer em um bairro como esse, sendo negro, não foi nada fácil. Adotado por uma família branca, rejeitado por parte da sociedade, chamado de estrangeiro, diferente, problemático, mesmo tendo crescido com os mesmos costumes e sotaques dos colegas italianos. A identidade de Mário sempre foi um conflito interno. Ele queria ser aceito, mas nunca baixou a cabeça. Eu sou italiano, nasci aqui, falo italiano e vou jogar pela Itália. Essa frase marcaria sua trajetória, porque Balotelli não jogava só por talento, ele jogava para provar um ponto. E foi com essa intensidade que ele entrou no mundo do futebol. Mário Balotelli não esperou o mundo dar espaço, ele foi lá e invadiu. Com apenas 15 anos, estreou no profissional do Lumezzane, um pequeno clube da Lombardia, em uma partida contra o Padova pela Série C1 em abril de 2006. Entrou em campo como se já estivesse pronto, e os olheiros da elite italiana não demoraram a notar. Mais tarde, naquele ano, foi emprestado para a gigante Inter de Milão, e sua contratação se tornou definitiva em 2007. Na base da Inter, Mário explodiu. Força física, habilidade, chute potente e uma confiança assustadora para alguém tão jovem. Era como se ele já soubesse que o mundo inteiro ia falar o nome dele, e foi ali que ele viveu um de seus primeiros momentos de glória. Na temporada de base, Balotelli liderou a Inter na disputa do torneio Viareggio. Foi o artilheiro, foi decisivo, foi o protagonista. A Inter venceu o torneio com autoridade, e Balotelli foi apontado como a grande promessa da nova geração italiana. Ali ele deixou claro, não seria só mais um garoto talentoso, seria uma estrela. Ali, os italianos conheceram então Super Mario. La palla dentro, ribasso anticipato, pallone che resta lì, deve uscire Previti, la palla che è ancora viva, Mario! Mario! Balotelli, 4 in barriera, va Balotelli e c'è il gol di Super Mario. Ormai la sua classica esultanza. Parte Mario, il tiro di Mario, Balotelli! L'avevamo detto! Adesso Balotelli va a prendersi la posizione, splendido Mario, resiste alla carica, Balotelli! Na final contra o Empoli, ele bateu o último decisivo pênalti com uma frieza absurda e garantiu o título para a Inter de Milão. 121esimo, calcio di rigore, il fischio del direttore di gara. Mario! 2-1 Inter! Mario al 120esimo! Mario Balotelli!
Com a grande atuação no torneio e a Inter precisando de atacante no time profissional, eles decidiram chamar o garoto Super Mario após ele destruir na base. Em 2007, com apenas 17 anos, Balotelli foi chamado por Roberto Mancini para integrar o time principal da Inter. E no que dependeria do talento, ele já estava pronto. Era forte como um tanque, rápido como um ponta e finalizava como um veterano. Apesar dos já evidentes problemas extra-campo, Mancini acreditava no talento de Mario e confiou nele. O garoto, logo na estreia pela Copa da Itália, fez 2 gols contra o Regina. Comme sur tous les coups de pied arrêtés. Le pied gauche, la tête, le poteau qui va sauver en premier temps le gardien et deuxième but finalement. Et Suazo sont là également et se partagent donc ce temps de jeu. Attention! Quelle erreur! Et le voilà, le doublé de Balotelli sur un coup du sort et une énorme erreur défensive de la Regina, une de plus. Depois, na primeira vez que foi titular no campeonato italiano, ele marcou seu primeiro gol na Serie A, driblando o goleiro e mostrando personalidade. Posizione regolare, Balotelli, match point, Balotelli, 2-0 Inter! Naquela temporada 2007-2008, apesar de participar de poucos jogos, Mario foi importante na reta final do campeonato, pois foi onde marcou seus primeiros gols com a camisa da Inter. Com isso, eles conquistaram o campeonato italiano daquela edição, mas junto com os gols, começaram a surgir os primeiros sinais do outro lado de Balotelli: a indisciplina, o temperamento explosivo e a rejeição à autoridade. Ainda assim, ninguém podia negar, a Inter tinha uma joia rara nas mãos, e ali começava o conflito eterno entre o craque e o caos. A Inter de Milão tinha tudo, um atacante de apenas 18 anos, capaz de jogar pelos lados, pelo centro e ainda com uma precisão cirúrgica nos chutes. Balotelli era uma arma imprevisível, e mesmo muito jovem, ele entregava. Marcava gols em Copas, decidia jogos na Serie A e foi importante na campanha do tricampeonato italiano da Inter sob o comando de José Mourinho. Mas era como se a cada gol viesse também uma polêmica. What was the most problematic player you ever had to deal with? Mario was good fun. We went to Kazan in the Champions League, and all my strikers injured. No Milito, no Eto'o. I was really in trouble, and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at halftime, I spend, I would say, 14 minutes. Of the 15, I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46. No way. Red card. No way. A chegada de José Mourinho foi um evento importante na carreira de Balotelli. Mario parecia ter adquirido alguns maus hábitos. Mourinho acreditava que ele deveria se esforçar mais e que sua atitude talvez não fosse a ideal para um jovem que buscava entrar na elite do futebol. Um relacionamento instável com o técnico e o crescente abuso racial de torcedores rivais só agravaram sua disfunção psicológica. Balotelli não aceitava ficar no banco, não gostava de ser cobrado e colecionava desentendimentos com os companheiros de time, com o treinador e com ele mesmo. Zanetti, Cambiasso, Materazzo e Mourinho, todos eles, em algum momento, bateram de frente com Balotelli. Balotelli chegava atrasado, fazia piadas em treinos sérios e em alguns jogos parecia jogar com desinteresse, como se estivesse entediado. Apesar das faíscas, ele jogava muito bem sob o comando do treinador. Em campo, Mario alternava entre ponta e centroavante, e mesmo sendo o mais jovem entre os titulares, jogava com personalidade de veterano ao lado de Zlatan Ibrahimovic e o Adriano Imperador no ataque. Mario era um talento fora do comum, mas com um ego em ebulição. Em 2008-2009, ele jogou 32 partidas, marcou 12 gols e deu 3 assistências, sempre com muita frieza e qualidade na finalização. Uma partida marcante foi contra a Roma, no campeonato italiano. A Inter começou perdendo, mas Balotelli marcou 2 gols e garantiram um empate em 3-3. Parte Mario, attenzione, il suo tiro, è gol, 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 è lui! Ci entra, vediamo Balotelli solo, appoggia il pallone per Mario, il suo tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Si riapre il match, assist di Adriano. Apesar dos belos gols, Eccolo là, la palla buona per Mario, è solo Mario, salta il portiere, Mario, è gol, 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 2-0, assist di Luis Figo. Balotelli sempre ocasionava polêmicas e entrava em conflitos com as torcidas adversárias. A Inter foi campeã da Serie A e da Supercopa Italiana naquela temporada, mas o ambiente com Balotelli já era instável. Na temporada seguinte, a Inter buscava a tríplice coroa, e Balotelli seguia dividindo opiniões.
Ele começou bem, sendo importante nas rodadas iniciais. Marcou em Champions League, Copa Itália e Série A. Perde palla Sabater, non c'è fallo, la palla per Snyder, dentro per Balotelli, Balotelli, super! Mario Balotelli, 2-0! Примерно в том же ключе, что играл. Балотелли, ох, какой удар! Mas os bastidores falavam mais alto. Balotelli já era visto como incontrolável por parte do elenco, e até por jogadores adversários. Uma vez, o Totti perdeu a paciência e desceu a bica nele sem mais nem menos. Obviamente, foi expulso. Pioggia più fitta, 42 minuti, 20 secondi. Balotelli contro 3, va giù, punizione e... Cartellino giallo, vedo. È rosso. E c'è l'espulsione di Totti. Espulso Totti. 43º minuto del secondo. Por conta dos conflitos e polêmicas, o técnico José Mourinho deixou Balotelli de fora de jogos de mata-mata da Champions League e o afastou do time. Em março de 2010, durante a gravação de um programa humorístico na Itália, da emissora Canal E5, um repórter entregou uma camisa do Milan personalizada ao atacante, com seu nome e o número 45, o mesmo que ele leva na Inter. A princípio, ele a segurou à frente do peito com um grande sorriso. Depois, sem saber que seguia sendo filmado, Balotelli chegou a vestir o uniforme. O ápice da atenção veio em abril de 2010, numa semifinal da Champions contra o Barcelona. A Inter venceu por 3-1, mas Balotelli, mesmo entrando no segundo tempo, saiu de campo vaiado pela própria torcida e jogou a camisa da Inter no chão. O vestiário pegou fogo, Materazzi e outros jogadores confrontaram o garoto. O presidente Massimo Moratti disse que foi um gesto imperdoável e Mourinho já não fazia mais questão de segurá-lo. Mesmo assim, Mário seguiu no elenco até o fim da temporada. Foi campeão da Champions League, da Copa e da Série A. Mas sequer entrou na final contra o Bayern de Munique. A Inter fez história. Balotelli levantou a taça, mas saiu como um vilão. Em sua última temporada pela Inter de Milão, foram 40 partidas, 11 gols e 8 assistências. Ele se despediu do time aos trancos e barrancos. Em agosto de 2010, Roberto Mancini, técnico que o conhecia desde a Inter, apostou no talento bruto de Balotelli. O Manchester City pagou cerca de 28 milhões de euros por um jogador de apenas 20 anos, e ali começava o que seria talvez a fase mais icônica e insana da carreira de Balotelli. Ele chegou dizendo que estava pronto para dominar o futebol inglês, e em campo, quando estava focado, ninguém segurava. Balotelli marcou logo em suas primeiras partidas. Era rápido, técnico, com presença diária e uma frieza impressionante na frente do gol. Superb goal! Oh, it's a great ball. Here's Balotelli. Balotelli! Oh, what a finish as well! Calm as you like, cool as you like, as clinical as you like. Em sua primeira temporada pelo Manchester City, em 28 partidas ele marcou 10 gols e deu 2 assistências. Foi expulso apenas 2 vezes, nada mal. Seu desempenho na temporada 2010-2011 rendeu a ele o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador jovem da Europa com menos de 21 anos. Ao receber o prêmio, ele disse: "Só o Messi foi melhor do que eu, todos os outros estão abaixo." Ele não só marcava gols, ele fazia gols com atitude. Era imprevisível, era impactante, um personagem cinematográfico e extremamente midiático. Vale lembrar que naquela época, o Manchester City estava começando a ser uma grande equipe. Ele já tinha dinheiro, mas não tinha história. E um jogador como o Balotelli, que trazia público, mídia e holofote, dividia opiniões, mas atraía os olhares de todos os amantes de futebol. As pessoas o achavam imaturo por conta da idade. Um garoto jovem, deslumbrado com status e fama. Mas quando a fase adulta e de responsabilidade chegou, Balotelli não mudou e continuou sendo apenas um menino problemático. A temporada 2011-2012 foi uma das mais emblemáticas da carreira desse astro. Ele virou a própria história. Primeiro, já na pré-temporada, ele causou uma polêmica. No jogo entre Manchester City e Los Angeles Galaxy, Balotelli tentou fazer uma finalização diferente, um 360, mas errou e o Mancini o substituiu logo em seguida. Beautifully timed run, Balotelli to make it 2. Are you kidding? Serious? Mario Balotelli. And he's getting booed for this. That's a bit disrespectful thinking. And I'll tell you right now, if Mancini takes them out, and even the Galaxy fans here, and maybe even Man City fans, are disappointed how the reaction is at the bench. Look at Mancini. Boy, this is problematic here. Very interesting stuff here. Good on Roberto Mancini. A temporada 2011-2012 foi um verdadeiro filme para Mario Balotelli.
Drama, comédia, ação e até cenas de incêndio, literalmente. Balotelli começou a temporada com tudo, marcou em partidas importantes da Premier League contra o Everton, contra o Aston Villa, porém, o mais especial de todos veio contra o Manchester United, porque no dia anterior, o atacante do Manchester City incendiou sua própria casa quando tentava soltar fogos de artifício. Tudo começou quando o Balotelli, ao lado de alguns amigos, tentaram lançar fogos de artifício da janela de um dos banheiros da casa do jogador, localizada na região central de Manchester. O que era para ser uma diversão quase acabou em tragédia. Algumas toalhas pegaram fogo e o incêndio logo tomou maiores proporções. De acordo com o jornal britânico The Guardian, Balotelli escapou ileso. O atacante deixou sua residência assim que o fogo se espalhou. A casa ficou completamente destruída em vários cômodos, um verdadeiro caos. No dia seguinte, era dia de derby em Manchester, e o Mário havia pedido para o maquinista do City estampar um slogan com a frase "Why always me?", que significa "Por que sempre eu?" na camisa. E então, em pleno Old Trafford lotado, Mário Balotelli abriu o placar e comemorou de forma icônica. Silva into Milner. Silva could get it back here. Runs across him. Balotelli goes blood in the derby and he goes Manchester City's way. And the T-shirt sums it up. He's got the goal here. 5 goals in 5. Aquela imagem virou histórica. O mundo percebeu. Ninguém era mais Balotelli do que o próprio Balotelli. Foi um recado para todas as pessoas, falando mal de mim e dizendo coisas desagradáveis sobre mim, disse o atacante. E eles não me conhecem, então eu só perguntava, por que sempre eu? Tipo, por que sempre eu? Ainda em campo, Balotelli também marcou o segundo gol da partida, e o Manchester City venceu a partida por 6-1, fora o baile. David Silva, wonderful play from Silva. Oh, it's genius. Milner, it's 2 for City. It's Balotelli again. O Manchester City teve que lançar uma campanha anti-fogo de artifício após o incidente, e Balotelli virou garoto propaganda. Entre a glória e o caos, enquanto fazia gols em campo, fora dos gramados, Balotelli virava manchete. Por tudo, menos futebol. Jogou dardos em jogadores da base só para ver o que acontecia, foi flagrado doando dinheiro para moradores de rua após sair de um cassino, levou um garoto vítima de bullying à escola e depois causou uma confusão no estacionamento. Estacionava Ferrari em locais proibidos e acumulava multas como quem colecionava figurinhas. E claro, colocou fogo na própria casa ao soltar fogos de artifício no banheiro. Uma vez, ele foi parado pela polícia e estava com 50 mil euros no carro. E o policial perguntou, por que você está carregando tanto dinheiro? E ele respondeu, porque sou rico. Pois é, o Balotelli é diferente. Em campo, ele nunca tremeu na base, e sempre foi frio em momentos de pressão. Em um pênalti contra o Villarreal na Champions, ele deixou isso bem claro. Depois, contra o Norwich na Premier League, ele marcou um de seus gols mais emblemáticos, de ombro e com muito estilo. E ainda marcou um golaço contra o Sunderland. Naquela temporada foram 32 partidas e 17 gols marcados. Ele era explosivo, podia resolver uma partida em 5 minutos ou ser expulso em 3. Teve 3 cartões vermelhos na temporada, incluindo o jogo contra o Arsenal, onde foi expulso por uma entrada criminosa e sem ar. Mancini ficou furioso, a torcida dividida, mas Guardiola, Klopp ou qualquer outro técnico no mundo sabe, você não tira um jogador como o Balotelli do elenco tão fácil. Ele até causou uma tremenda treta contra o Manchester United em um jogo de semifinal da FA Cup. O City venceu o jogo, e o Balotelli provocou os torcedores do Manchester United e depois piscou o olho para o Rio Ferdinand, que ficou revoltado com a provocação. Os jogadores do United saíram empurrando e tirando satisfação com ele, pois se sentiram desrespeitados. Mas o momento mais marcante da temporada, e talvez de sua carreira, veio no último segundo da Premier League. 13 de maio de 2012, o Manchester City e o Manchester United estavam empatados em pontos, mas o City liderava pelo saldo de gols. Tudo que o City precisava era vencer o modesto Queen's Park Rangers em casa. A expectativa era de festa. Era o momento de coroar a reconstrução, os investimentos bilionários e os novos ídolos. Era o dia em que o City deixaria de ser sombra para virar protagonista. O Etihad Stadium estava lotado. Torcedores ansiosos, faixas de campeões já estavam erguidas.
mas o futebol é cruel e o roteiro decidiu ser épico. O City saiu na frente, 1-0 com Zabaleta. Tudo parecia sob controle, mas o QPR, que lutava contra o rebaixamento, virou o jogo. 1-1, depois 2-1. O relógio marcava 90 minutos. O United já havia vencido sua partida e já estava comemorando. O título estava escapando para o City, mais uma vez. Só que o árbitro deu 5 minutos de acréscimo. Aos 91, Dzeko empatou, 2-2. A esperança voltou, mas o tempo era inimigo. Os torcedores estavam desesperados e aflitos. Aos 93 minutos e 20 segundos, a bola chega nos pés de Mario Balotelli. Marcado, pressionado, mas em meio ao caos, ele enxerga Agüero, que faz o gol mais emblemático da história da liga. Manchester City are still alive here. Balotelli, Agüero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. I just heard the news. Balotelli terminou a temporada com apenas uma assistência na Premier League, mas foi essa, a única assistência, no último minuto, no gol do título, depois de 44 anos de jejum. A aura em torno daquele momento foi mística. Era o City mudando de patamar, era o United sendo vencido no apagar das luzes, era o improvável Balotelli envolvido no instante mais glorioso da era moderna do clube. Naquela tarde, Balotelli tocou a eternidade sem precisar ser o herói. Bastou apenas um passe, bastou estar lá. A temporada 2011-2012 consagrou Balotelli como um dos jogadores mais imprevisíveis da história. Genial e indisciplinado, brilhante e destrutivo, herói e encrenqueiro. No futebol, poucos personagens foram tão reais quanto ele. Mario Balotelli chegou à Eurocopa de 2012 carregando expectativa, pressão e olhares desconfiados. A Itália, em reformulação pós-Copa de 2010, confiava em uma nova geração, e Balotelli era o rosto mais polêmico dessa virada. Mas dentro de campo, pelo incrível que pareça, ele respondeu com futebol. A Itália caiu no grupo da morte, ao lado de Espanha, Croácia e Irlanda. Nos 2 primeiros jogos, Balotelli alternou bons momentos com decisões erradas. Chegou a ser criticado pela imprensa italiana, mas Cesare Prandelli manteve a confiança. E no terceiro jogo contra a Irlanda, veio o primeiro golaço. Uma finalização de primeira, de costas pro gol, quase caindo, um meio voleio. Ну вот и гол. Свою норму Вильяреал уже пропустил. Сегодня таким образом 2 мяча. Ali, algo mudou. Balotelli estava entrando no modo diferença. A Itália empatou os 2 primeiros jogos e venceu o terceiro. Conseguiu se classificar para a fase final. Nas quartas, enfrentaram a forte seleção da Inglaterra e venceram nos pênaltis. Até que veio o grande dia. 29 de junho de 2012. Varsóvia, semifinal contra a poderosa Alemanha. O mundo esperava um show de Ozil, Khedira, Lahm, Neuer, mas quem comandou o espetáculo foi o Mario Balotelli. Aos 20 minutos, ele abriu o placar com um cabeceio, sem dar chance para o Neuer. Per Cassano, palla sotto ancora Cassano, il sinistro Balotelli, gol! Al 20esimo Balotelli, Mario Balotelli, porta il vantaggio l'Italia, incredibile come si è alzato Mario Balotelli. Aos 36, contra-ataque italiano. Balotelli recebe em profundidade, dispara como um míssil e faz 2-0 Itália. Una certa resistenza, no? Bello per Balotelli, è buonissimo Mario Balotelli, palla su destra, incrocio dei mani, 2-0, guardate, sembra una statua, 2-0, al 36esimo, esplode il tifo azzurro. Aquela imagem virou símbolo da Euro. Balotelli como um colosso moderno, frio, imponente, letal, que fez até adversários se renderem. Naquela noite, ele foi imarcável, um monstro competitivo, disse Felipe Lahm após o jogo. Os italianos venceram por 2-1 e foram para a final. A Itália enfrentou a Espanha, que vivia seu auge histórico. A Azura foi dominada, perdeu por 4-0, e Balotelli, apagado em campo, saiu chorando. Mas, mesmo com a derrota, ele havia sido vice-artilheiro da Euro, eleito para o time do torneio e, para muitos, o melhor jogador da Itália no campeonato. Ele havia mostrado ao mundo que, por trás das polêmicas, existia um atacante de elite. A Euro 2012 foi o auge, o momento em que o caos calou e o talento gritou.
Balotelli não era mais só manchete, era símbolo. Em 2012 e 13, Balotelli não ficou muito tempo no City. Ele até virou assunto quando marcou um gol de pênalti no Borussia Dortmund e provocou o goleiro Wendell Fella. Очень спокойно переигрывать, несмотря на все движения Вайденфеллера. Вот это напрасно. Но это вполне себе Марио Балотелли. A grande verdade é que após a Euro de 2012, o mundo via Balotelli como um jogador em ascensão, finalmente amadurecendo. Mas o Manchester City, cansado de lidar com o volátil atacante, liberou sua venda no início de 2013. O destino, o clube que Mario sempre sonhou em defender, o AC Milan. Os italianos pagaram em torno de 20 milhões de euros para contratá-lo. Balotelli estreou pelo Milan no dia 3 de fevereiro de 2013, contra a Udinese. Resultado? 2 gols, incluindo da vitória aos 93 minutos, de pênalti. It's a nice 1-2, El Shaarawy's got the pace on the outside. The ball comes to Balotelli! Well, what a fairy tale start for Mario Balotelli, 1-0! Right at the end, here goes Mario Balotelli, and he stroked it into the back of the net. 2-1 Milan, it seems rather... Em seus 4 primeiros jogos, marcou 4 gols. Balotelli! There is the second goal. Mario Balotelli keeps his record going and scoring every game for Milan. A torcida enlouqueceu. Balotelli virou ídolo instantâneo. Durante o restante da temporada 2012-13, Balotelli anotou 12 gols em 3 partidas da Série A. Fez golaços de fora da área, decidiu clássicos, bateu pênaltis com perfeição e criou chances como referência ofensiva. Quando Mario está focado, é um dos 5 melhores atacantes do mundo, disse o Allegri, técnico do Milan na época. O Milan terminou em 3º lugar na Série A, garantiu vaga na Champions e Balotelli parecia finalmente em paz. Mas Paz e Balotelli nunca duravam muito tempo no mesmo lugar. Na temporada 2013-14, o time caiu de rendimento. O Milan foi eliminado cedo na Champions, demitiu técnicos e entrou em crise interna. Balotelli continuava marcando, foram 18 gols na temporada. Mas voltaram as reclamações em campo, os cartões bobos e as entrevistas polêmicas. Em um jogo contra a Napoli, após perder um pênalti, ele foi expulso por xingar o árbitro. Foi suspenso por 3 jogos. Não sou Jesus, não sou perfeito, disse ele ao rebater as críticas da imprensa. Naquele ano, pela seleção italiana, ele ainda fez a proeza de conseguir ser expulso, levando 2 cartões em apenas 4 minutos. Ainda naquele ano, um episódio triste aconteceu. No derby de Milão, quando enfrentou seu antigo clube, Balotelli foi vítima de racismo pelos torcedores da Inter de Milão que fizeram isso. Apesar da boa relação com os torcedores do Milan e dos bons números, Balotelli já não se encaixava mais no projeto do clube. Em 2014, foi vendido ao Liverpool por cerca de 20 milhões de euros. Era o fim de um ciclo curto, mas cheio de emoção. Balotelli teve no Milan a melhor fase estatística da carreira. Mas, mais uma vez, os conflitos venceram o talento. Após a saída de Luis Suárez para o Barcelona, o Liverpool precisava de uma nova referência ofensiva. A diretoria apostou em Mario Balotelli, contratação de impacto, nome pesado e camisa 45. O clube desembolsou uma baita grana, e Brendan Rodgers, técnico na época, disse que acreditava no projeto Balotelli, mas o que parecia uma nova chance de redenção virou o maior fracasso da carreira. Balotelli chegou como moral, mas nunca se encaixou taticamente. Rodgers cobrava recomposição, marcação alta e movimentação. Balotelli entregava lentidão, desinteresse e, em muitos jogos, desaparecia. Sua primeira temporada foi um desastre. 28 jogos, apenas 4 gols e nenhum na Premier League até março. A torcida que o recebeu com expectativa virou contra ele. A imprensa inglesa foi impiedosa e Rodgers perdeu a paciência. Balotelli precisa entender que o futebol coletivo vem antes do ego, disse o treinador em uma entrevista coletiva.
Balotelli parecia isolado, sem motivação. Minha passagem no Liverpool foi a pior da minha carreira. Não me sentia parte de nada, declarou ele anos depois. Emprestado de volta ao Milan em 2015, Balotelli chegou como quem queria escrever uma nova história, mas a verdade é que a história já estava desgastada demais. Lesões atrapalharam sua continuidade, o estilo de jogo do time não o favorecia, e acima de tudo, ele já não era mais o mesmo Mário. Marcou apenas 3 gols em 23 jogos, parecia desconectado, fora de sintonia com o clube, com o futebol e com ele mesmo. Partire Balotelli, il destro, la palla che scende la rete, vantaggio del Milan, Mario Balotelli è tornato con un gol, lo avevamo detto. Foi então que Balotelli fez o que ninguém esperava, foi para a França, assinou com o Nice em 2016, sem pressão, sem holofotes, sem manchetes, e ali no sul da França o talento respirou. Na sua estreia, marcou 2 gols, jogava leve, sorria, recebia carinho da torcida. Nos treinos, era elogiado pela dedicação, parecia outro jogador. Foram 43 gols em 66 partidas entre 2016 e 2018, o melhor aproveitamento de sua carreira profissional. Ele voltou a ser convocado para a Itália, fez gols em amistoso contra a Arábia Saudita, voltou a acreditar e fez o mundo inteiro acreditar por alguns meses. Nice me devolveu o prazer de jogar futebol, disse o Super Mario em 2018. Depois de Nice, Balotelli ainda tentou mais uma dança com a elite. Jogou meia temporada no Olympique de Marseille, marcando alguns gols. Ele fez um golaço e fez uma das comemorações mais lendárias do futebol. Se liga só. Em seguida, em 2019, ele foi jogar no Brescia, voltou à Itália. Passagem essa que ficou marcada por um momento. No jogo contra o Hellas Verona, o time adversário vencia por 1-0, e os torcedores começaram a fazer insultos raciais contra Balotelli. E ele respondeu da melhor forma, marcou um baita golaço. Naquele período, ele foi motivo de polêmica fora dos gramados. Super Mario estava curtindo férias em Nápoles e pagou 2.000 euros para o dono de um bar da região se jogar de moto no mar. O próprio jogador gravou o ocorrido e postou nas redes sociais. O episódio dividiu opiniões em território italiano. Em seguida, ele teve uma curta passagem pelo Monza, também da Itália, por alguns meses. Parecia que o personagem havia superado o jogador, mas depois de idas e vindas pela Europa, em 2021, Mario Balotelli decidiu dar um novo passo ousado na carreira. Assinou com o Adana Demirspor, um clube recém-promovido à primeira divisão turca. O anúncio pegou o mundo do futebol de surpresa, mas no estilo mais clássico de Balotelli, ele calou os céticos com a bola nos pés. No início, poucos davam atenção. Balotelli era visto como mais um veterano em fim de linha, mas em campo ele mostrava que ainda tinha gasolina no tanque. Marcou gols com frequência, se tornou ídolo da torcida local, voltou a aparecer em rankings de artilharia da liga e mais uma vez balançou a rede com estilo. O mais especial foi fora de casa contra o Besiktas, o então atual campeão turco. Isso porque em 2013, Sergen Yalçın era comentarista em uma emissora turca e deu sua opinião sobre um dos celebres momentos da carreira de Balotelli, aquele de pré-temporada contra o LA Galaxy, onde ele tentou fazer um gol de 360 e errou. Na ocasião, Sergen Yalçın disse que Balotelli não tem cérebro, ao avaliar a atitude do italiano. 8 anos depois, os dois se encontraram pessoalmente. Dessa vez, Yalçın como treinador do Besiktas e Balotelli como jogador do Adana Demirspor. O Demirspor começou perdendo por 3-0 e diminuiu com um gol ainda no primeiro tempo. O atacante italiano entrou na segunda etapa, e aos 34 minutos, ele fez um golaço de fora da área. Balotelli aldı yine. Balotelli vurdu ve gol! Mario Balotelli! Fark 1'e indi. Balotelli'nin golü, skor 3-2'ye geldi 79. Na hora da comemoração, ele correu e foi para a frente do banco de reservas do Besiktas.
apontou para o técnico Sergen Yalçın e depois apontou para a própria cabeça, em referência ao que Yalçın havia dito 8 anos antes sobre ele não ter cérebro. Sarı kart çıktı Balotelli'ye. Balotelli marcou alguns gols bonitos em território turco. Topa doğru geliyor Balotelli! Muhteşem bir gol! Harika bir gol atıyor Mario Balotelli 3-2. İrfan Can kalesine dönüyor. Bjarnason bıraktı Yunus'a. Yunus'tan Balotelli. Kaleye baktı Balotelli. Balotelli! Süper bir gol attı Mario. Mas o momento mais icônico da sua passagem pela Turquia veio na última rodada da temporada 2021-22. Balotelli marcou 5 gols em um único jogo, contra o Göztepe. Isso aí mesmo, simplesmente 5 gols na vitória por 7-0 do time turco. Ele mostrou por que é o Super Mario. O último gol foi especial, um deboche técnico, um golaço cinematográfico, para ver e rever. Se liga só. Balotelli top aldı. Balotelli içeriye girdi. Balotelli şık hareketler. Balotelli o nasıl bir gol? Mario Balotelli başını döndürdü savunmanın nefis bir vuruş. Balotelli şov yapıyor. 70. dakika. Adana'da Balotelli. No Adana Demirspor, Balotelli parecia feliz. Era respeitado, querido pelos torcedores e jogava com liberdade. Marcou 18 gols na temporada 21-22 e ajudou o clube a alcançar sua melhor campanha histórica na Superliga. Mas como sempre, com Balotelli, a paz dura pouco. Após uma discussão acalorada com o técnico Vincenzo Montella à beira do gramado, Mario deixou o clube no início da temporada seguinte. Balotelli assinou em 31 de agosto de 2022 com a FC Sion, da Superliga Suíça. Apesar da expectativa, sua passagem foi curta e conturbada. Marcou 6 gols em 18 partidas, mas o time teve campanha ruim e acabou sendo rebaixado. Com isso, ele deixou a equipe. Em 15 de setembro de 2023, Balotelli voltou para o Adana Demirspor, assinando por um ano com opção. Na temporada 23-24, balançou a rede 7 vezes, em 16 partidas, mesmo com lesões e polêmicas pontuais. O Corinthians chegou a analisar a contratação de Mario Balotelli em meados de 2024, mas o negócio acabou não saindo do papel. O Corinthians teve bala na agulha para contratar o Balotelli, com o presidente entusiasmado, diretoria de base envolvida e oferta financeira, mas o conjunto de alto custo, veto do treinador, reação negativa e falta de alinhamento interno acabou travando tudo. Com isso, ele decidiu ir jogar no Genoa, da Itália, como um momento de redenção no futebol italiano. Porém, até agora, marcado por baixa participação, mas com o apoio da torcida e do técnico Gilardino. Mario Balotelli nunca foi só um jogador. Ele foi um espetáculo, um capítulo à parte, um daqueles personagens que o futebol cria de vez em quando, para nos lembrar que talento não obedece roteiro. Ele pode ser gênio no domingo e um desastre na quarta-feira. Foi chamado de problema, de imprevisível, de desperdício, mas também foi chamado de ídolo, de fenômeno e por um breve instante foi o melhor em campo. Fez golaços, destruiu gigantes em Eurocopa, deu passe do título mais épico da Premier League. Sofreu preconceito, racismo dentro do seu próprio país e pela sua antiga torcida. No fim das contas, talvez Balotelli não tenha sido o jogador que todos queriam que ele fosse, mas ele foi, com todas as falhas e brilhos, exatamente quem ele era. Autêntico, incontrolável, inesquecível. Eu sou Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.